Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 30 de 2 Crônicas relata a celebração da Páscoa convocada por Ezequias, um convite estendido a todo o povo para retornar ao Senhor. Esses versículos destacam arrependimento, unidade e restauração, revelando como Deus acolhe com graça aqueles que decidem voltar ao caminho da fé. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Crônicas 30 do livro de 2 Crônicas da Bíblia. Restabelecimento do culto e da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. 2 O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. 3 Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. 4 A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a Assembleia. 5 Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. 6 Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: 7 Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. 8 Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. 9 Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. 10 Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. 11 No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. 12 Já em Judá a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. 13 Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no 2º mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. 14 Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. 15 Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 2 Crônicas 30, para que você compreenda o significado espiritual, histórico e profético desse texto. Explicação de 2 Crônicas 30, o restabelecimento da Páscoa por Ezequias. O capítulo 30 mostra um dos momentos mais belos de restauração espiritual em toda a história de Judá. Ezequias, novo rei, deseja restaurar a verdadeira adoração a Deus, algo que havia sido destruído pelos reinados infiéis anteriores. Primeiro, o convite para toda Israel e Judá, versículos 1-9. Ezequias não quer apenas restaurar o culto em Judá, mas chama também as tribos do norte, Efraim, Manassés, Zebulon, Asser, mesmo aquelas que já haviam sido parcialmente levadas ao exílio pela Síria. Significado: unidade nacional e espiritual. Apesar da divisão entre Israel, norte, e Judá, sul, Ezequias tenta uni-los novamente diante de Deus.
Arrependimento e retorno. Ele exorta o povo a não repetir a rebeldia dos antepassados. Deus é misericordioso. Se o povo se voltar para o Senhor, ele trará restauração, inclusive devolvendo familiares que foram levados cativos. Segundo, reação do povo ao convite, versículos 10, 12. Muitos zombaram dos mensageiros, sinal de endurecimento do coração. Mas alguns se humilharam e foram até Jerusalém. Em Judá, Deus deu ao povo unidade de pensamento para apoiar a restauração. Significado: quando Deus quer restaurar algo, Ele mesmo move o coração daqueles que serão parte da obra. Nem todos aceitam o chamado de Deus, mas Deus sempre preserva um remanescente fiel. Terceiro, preparação da cidade e purificação dos altares, versículos 13 e 15. A multidão se reúne e imediatamente derrubam os altares pagãos da cidade e purificam Jerusalém, pois os sacerdotes e levitas haviam se descuidado da consagração nos anos anteriores. Significado: não pode haver restauração verdadeira sem arrependimento real e remoção do pecado. Restauração envolve mudança prática, não apenas palavras. Voltamos a ler. 16 E assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. 17 Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. 18 Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo. 19 Aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. 20 O Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. 21 Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. 22 Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 23 E toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram-na com alegria. 24 Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia, e os líderes 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram. 25 E toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. 26 Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. 27 Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Análise textual. Quarto, a celebração da Páscoa, versículos 16, 22. A Páscoa estava sendo celebrada fora de sua data oficial, pois o povo não estava puro. Os sacerdotes não estavam consagrados. Mas Deus aceitou mesmo assim, porque havia sinceridade. Destaque muito importante. Muitos comeram a Páscoa sem estarem cerimonialmente purificados, o que pela lei seria proibido. Mas Ezequias orou: Queira o Senhor perdoar todo aquele que inclina o coração para buscar a Deus. Versículos 18 e 19. E Deus ouviu a oração. Significado: Deus olha mais para o coração do que para a aparência da religiosidade. Quando há um coração sincero buscando a Deus, Ele perdoa, restaura e se aproxima. Aqui vemos o retrato do Evangelho da Graça já no Antigo Testamento, Deus aceitando aqueles que o buscam, mesmo imperfeitos. Quinto, a alegria e a renovação espiritual, versículos 21 e 27. A festa foi tão extraordinária que durou 7 dias. E depois foi prolongada por mais 7, algo único desde os dias de Salomão. O povo
louvou com alegria, ofereceu sacrifícios, ouviu palavras de encorajamento. E os levitas abençoaram toda a congregação. Significado: quando Deus opera uma verdadeira restauração, a renovação, alegria e unidade. A bênção pronunciada pelos sacerdotes simboliza Deus aceitando o povo, Deus renovando a nação, e Deus abrindo um novo tempo. Sexto, significado espiritual geral do capítulo. O capítulo 30 é um dos maiores exemplos bíblicos de marca de seleção, avivamento espiritual. Marca de seleção, retorno à palavra e ao culto verdadeiro. Marca de seleção, quebra de tradições e pecados antigos. Marca de seleção, restauração da comunhão entre irmãos. Marca de seleção, misericórdia de Deus diante de quem se humilha. Ezequias é um tipo de líder que aponta para Cristo. Ele chama o povo. Ele reúne. Ele intercede. Ele promove a reconciliação. Ele restaura o culto. Ele abre caminho para o povo se aproximar de Deus. Resumo em uma frase. 2 Crônicas 30 mostra que Deus restaura, perdoa e traz alegria quando seu povo se volta a Ele com sinceridade, mesmo que ainda não esteja perfeito. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!